Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E mais uma vez, sejam bem-vindos a Calvary Camp. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 13. Se você precisa de uma Bíblia, basta levantar sua mão onde quer que você esteja. Nossa equipe pode te ajudar com isso. Nós fazemos questão que você acompanhe a leitura do texto conosco. Alguém precisa? Basta levantar a mão aí no seu lugar, ou uma aqui, e a turma vai te ajudar. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, nós queremos clamar pela Tua graça e Tua misericórdia nesse momento. É tão bom nos reunirmos. E quando nós reunimos em torno do nome de Jesus, o próprio Cristo nos afirmou que estaria entre nós. Então, nós chegamos diante desse momento com profunda reverência, tendo a consciência de que o Deus do universo está presente em nosso meio. E também com profunda expectativa, porque se esse Deus está presente em nosso meio, se Ele habita em meio aos louvores do seu povo, e se Ele habita no seu próprio povo através do Espírito, não há por que não termos grande expectativa. Mas nós clamamos, Deus, que Tua graça e misericórdia estejam sobre nós. Eu clamo pessoalmente que as minhas incapacidades e limitações humanas não sejam obstáculos na exposição das Sagradas Escrituras. Eu sei que nada do que eu disser essa noite tem qualquer poder de transformar vidas,
se não for primeiramente a verdade da tua palavra e, em segundo lugar, carregado aos corações pelo teu Santo Espírito. Portanto, clamamos aqui por uma obra que somente o Senhor pode realizar. A obra de penetrar os nossos corações, de transformar o nosso entendimento, de acolher a nossa alma e de gerar as mudanças necessárias. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Um homem chamado John Gerstner, uma vez ele se encontrou com um outro homem chamado Perry Miller. Perry Miller é um dos grandes estudiosos, talvez o maior estudioso em se tratando de Jonathan Edwards, que foi talvez o grande teólogo americano da história, se não o maior, certamente um dos grandes, um dos maiores. E Miller ele falava sobre o brilhantismo de Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards não apenas era extremamente eloquente na sua fala, não apenas era brilhante nas suas exposições, mas era alguém apaixonado. Apaixonado pela palavra, apaixonado por Jesus Cristo. Então, tal como um outro grande pregador, Martin Lloyd-Jones, haveria de dizer, essa ideia de uma lógica em chamas. Não apenas erudição, sem paixão, e não apenas paixão sem conhecimento. A busca de um grande pregador é unir essas duas realidades, mente e coração, em operação na exposição das Escrituras. É uma palavra que conhecemos, estudamos e por isso nos apaixona e deve fluir através da maneira como nós falamos e como vivemos. Aliás, isso deve ser verdade na vida de todo cristão. A propósito, antes que eu me esqueça, é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre renovando a nossa paixão. Eu quero falar não apenas sobre uma vida de conhecimento de Jesus, mas uma vida apaixonada por Jesus. E voltando a esse homem, Perry Miller, embora ele fosse um grande estudioso de Jonathan Edwards, ele considerava suas explicações, particularmente sobre o inferno, muito pesadas. Certamente, vários de nós, produtos ou subprodutos do pós-modernismo, com profundas dificuldades a partir de lógicas de politicamente correto, ao ouvirmos uma mensagem de Jonathan Edwards, por exemplo, a mais famosa de todas elas, intitulada Pecadores nas mãos de um Deus irado, esse era o título da sua mensagem, talvez alguns de nós teria profunda dificuldade. Nós queremos ouvir falar de amor e queremos ouvir falar de graça, mas a palavra de Deus também traz um Deus com caráter justo e um Deus que se ira diante do pecado, não necessariamente diante do pecador, mas diante do pecado. E aí esse homem tinha dificuldade e dizia, Jonathan Edwards era brilhante, mas quando ele falava de pecado e inferno, eu não gostava do que ele dizia. Aliás, eu não acreditava muito sobre essa percepção que ele tinha do inferno como realidade concreta. E aí esse homem, Dr. Gerstner, sabendo que esse estudioso não era um cristão, admirava Jonathan Edwards, mas não se considerava um cristão, certamente perguntou para ele, ok, você não crê nisso, mas você sabe que se o Jonathan Edwards estiver certo, você está em extremo apuros, né? Ele falou, eu sei, eu só espero que ele esteja errado. Ou seja, é possível conhecer tudo sobre Jesus. É possível saber quem ele é. É possível conhecer as histórias. E ainda assim, ter uma percepção daquilo que eu vou chamar de uma religiosidade à la carte. De uma espiritualidade que me parece permitir escolher aquilo que me é conveniente. E aquilo que é inconveniente eu vou deixando de lado como um grande buffet da fé. E esse é o grande dogma, é a grande verdade diante de uma sociedade pós-moderna, relativista, onde nós vamos submetendo tudo ao nosso escrutínio pessoal e não à autoridade das Escrituras. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Quando a palavra de Deus no Novo Testamento fala de conhecer a Jesus, a palavra usada frequentemente é uma palavra que dá a ideia de conhecer por experiência. É conhecer de andar junto. É conhecer de caminhar lado a lado. Não é conhecer como você saber que alguém existe, é conhecer como um cônjuge. Porque Cristo é o noivo e a igreja é sua noiva. É ter conhecimento que é fruto de intimidade, intimidade que só é gerada através de caminhada diária. E quando nós conhecemos a Jesus, certamente a nossa paixão
ela é constantemente renovada e é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Olha comigo versículos 13 e 14. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Que dia era esse? Domingo de Páscoa. Um domingo como o de hoje, só que o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E esses homens ainda não haviam recebido a grande notícia. E qual é a grande notícia? Não apenas desse domingo, mas a partir desse domingo, a grande notícia da história é que Cristo venceu a morte. É que Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo igualmente haverão de vencer a morte. Já falo sobre isso daqui a pouco. No domingo da ressurreição, Lucas nos apresenta a 2 discípulos, decepcionados e em profundo sofrimento. Decepcionados porque as suas expectativas, nós vemos aqui diante do texto, não haviam sido correspondidas. A decepção. E há sofrimento porque eles perderam seu mestre, ou ao menos eles acham que perderam Jesus, perderam o seu referencial, perderam seu objeto de adoração. Provavelmente, eles estão se sentindo abandonados aqui. Certamente eles estão se sentindo perdidos. O texto diz que eles haviam nutrido uma esperança em Jesus, esperança essa que era a esperança de todo judeu, de todo Israel. A ideia de que um Messias viria e destronaria o Império Romano, e traria restauração à nação de Israel, e todos seriam redimidos, e a glória do povo de Deus haveria de brotar novamente, e mais do que isso, a glória de Deus encheria toda a terra. E Deus haveria de estabelecer, a partir do seu ungido, a partir do seu Messias, a partir de Cristo, o seu reino. Reino de justiça, de paz, de alegria e de harmonia para todos os homens. Então, quando Jesus parece ser o rei do reino, e ele morre, existe uma decepção aqui. Sabe quando você coloca muita expectativa e você está certo de que algo vai acontecer e você já começa a sonhar com aquilo e é tirado de você. Pode ser coisa pequena, é muito frustrante. Você planeja, você sonha, você projeta, sobretudo quando a projeção está diante de um outro. E quando você depende de outros para que aqueles teus sonhos sejam realizados. E aí parece que tudo está concreto diante dos seus olhos e evapora. É terrível, é frustrante, é decepcionante. E quando você atrela isso a Deus, existe uma complexidade muito maior. Interessante que Jesus já havia dito tudo que haveria de acontecer, mas eles se negaram a crer naquelas palavras. Porque a ideia de um Messias sofredor, a ideia de um Deus que sofre, não apenas para o povo daquela época, mas até hoje, humanamente falando, um Deus que sofre, é o paradoxo da divindade, ou seja, não faz sentido. Nós queremos heróis que verdadeiramente sejam vencedores. É por isso que quando a gente vai num filme, com toda a expectativa, a gente realmente espera que o herói vença o vilão. E quando o herói morre, nos dá um gosto amargo na boca. Porque mocinho não devia morrer. Herói não devia morrer. E se morre, a gente fica naquela expectativa de assim, do que vai acontecer para ele voltar? Quem assistiu o penúltimo filme dos Vingadores saiu dali totalmente depressivo, falou, não pode, gente, esse negócio. Mas assim, metade da turma morrer, não faz sentido. E aí a gente ficou de um filme para outro, o quê? Enlouquecido, pensando nas inúmeras teorias possíveis de como a restauração poderia de fato acontecer, como a redenção poderia se concluir. E era Homem-Formiga, era o quê? Era Doutor Estranho, era Volta no Tempo, era Reino Quântico, enfim. Se você sabe alguma coisa sobre isso, e a turma mais nerd sabe muito mais do que eu sobre isso, mas a verdade é que a morte nos coloca um gosto amargo na boca. Se um herói não pode morrer, ou não deveria morrer, ou é desconfortável quando ele morre, quanto mais Deus. Nas mitologias, divindades não morriam. E quando passavam por um processo que pode parecer um processo de morte, havia certamente uma reviravolta, porque aquilo não fazia sentido. Não fazia sentido para esses homens o Messias morrer. E não deixa de ser uma progressão de outros textos da palavra de Deus. Quando nós olhamos para João 21, por exemplo, e nós vemos Pedro indo pescar.
Final do Evangelho de João, Pedro fala, eu vou pescar. Esse eu vou pescar não é assim, eu vou me distrair. Não é pescar como um hobby, como alguns de vocês trabalham para um dia poder pescar e descansar e relaxar. Não, esse vou pescar de Pedro é assim, eu vou voltar para a minha antiga vida, eu perdi a esperança. Meu mestre morreu, o que eu faço da vida agora? Eu vou pescar, eu vou voltar para minhas antigas práticas. Sabe aqueles momentos que você é tomado de desespero, é tomado de inquietação, é tomado de tristeza. É aquele momento que não é necessariamente a profunda angústia de não saber o que fazer. Há momentos assim, drásticos, mas é quase que assim, é o depois. É o depois de não saber o que fazer, é o depois de ter a derrota diante dos olhos e pensar, o que eu faço agora? É quase uma desistência. Você já passou por momentos assim? Emocionalmente, psicologicamente, relacionalmente, é muito possível que todos de nós já tenhamos enfrentado momentos de profunda adversidade ao ponto de olhar e falar, eu não sei o que eu faço mais. Não muito diferente do que acontece com várias pessoas. Frustração com Deus. Como assim Deus não resolveu a nossa situação? Como assim Jesus Cristo não era quem Ele disse que era? Veja que eles não têm ainda a boa notícia. Eles não têm ainda a notícia da ressurreição. E aí, às vezes, nas nossas vidas, diante de problemas, de adversidades, a gente se frustra com Deus como se isso fosse possível. Porque só pode nos frustrar um ser que é passível de erro. Só pode nos ofender aquele que é capaz de gerar ofensa. Só pode nos decepcionar quem tem pecado. Então eu nunca me frustro com Deus. Por que nós então vemos pessoas frustradas com Deus? Porque talvez você já tenha se frustrado com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca se frustrou com Deus. Você se frustrou com uma expectativa que você gerou no coração sobre quem Deus é. E sobre o que Ele deveria fazer. Deus não pode frustrar absolutamente ninguém, porque Ele é perfeito. E um ser perfeito não é capaz de decepcionar nenhum ser humano. Quando nós nos frustramos com projeções, com expectativas. Quando nós nos frustramos, não é porque nós estamos adorando a Deus, é porque nós criamos nele um ídolo. E nós temos falado muito sobre isso. Sobre as idolatrias dos nossos corações. Sobre os anseios que nós vamos gerando. Sobre as expectativas construídas na nossa mente, que não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. E quando as coisas não acontecem quando nós esperávamos, ou como nós esperávamos que acontecesse, nós nos frustramos. E nós achamos que nos frustramos com Deus, porque nós achamos que Deus falhou conosco, muito embora Ele não tenha prometido absolutamente nada daquilo que nós aguardávamos. Às vezes a gente confunde adoração com idolatria. Às vezes a gente confunde bajulação com busca honesta. Mas eu busquei a Deus. E Ele não me deu o que eu esperava. Então você não buscou a Deus. Você buscou o que Deus podia te dar. De certa forma é um pouco o que acontece com esses homens. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, preste atenção, foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, o texto não diz que eles não quiseram reconhecê-lo. O texto não diz que eles se recusaram a conhecê-lo. O texto diz que eles não conseguiam. O texto diz que eles eram incapazes de fazê-lo. Os pensamentos deles estão completamente condicionados. Sabe quando a nossa mente está tão fechada para uma situação, para uma ideia, para uma realidade? É a ideia do cabresto, que você não consegue enxergar absolutamente nada fora daquele espectro de visão. Quando você está tão convencido de uma verdade ou de uma pseudo-verdade, de um sofisma, daquilo que parece ser uma verdade, embora não seja, e você não consegue enxergar mais nada. Não importa o que te falem, não importem as boas notícias que te tragam, você está tão fechado para aquilo, que você é incapaz, quem sabe, de se alegrar e enxergar outras possibilidades. Certamente o coração deles não estava preparado, porque a tristeza havia se tornado maior do que a esperança, embora ninguém se deprime porque quer. Ninguém acorda e pensa, hoje eu vou decidir ter um dia horrível. Ninguém acorda e pensa, hoje eu vou procurar me amargurar um pouco mais. Ninguém escolhe isso. Muito embora. É possível, às vezes, em diferentes processos da nossa vida, que ao lidar com algumas situações que são inevitáveis, a nossa reação diante delas. E isso sim, nós podemos controlar. Então, por vezes,
nós somos tomados por algumas tristezas, algumas angústias, e nós vamos, quem sabe, aprofundando isso em nossos corações. Jesus vem e pergunta, sobre o que vocês estão discutindo? Eles param com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E eu acho maravilhoso esse diálogo. Jesus chega, como se não soubesse de nada. Jesus dá a eles a chance de dar uma resposta. O que está acontecendo? O que vocês estão conversando? Ou seja, é uma ponte aqui de diálogo. É o início de uma conversa. Não porque Jesus não sabe a resposta, mas porque ele precisa da resposta deles para entrar no assunto e se aprofundar no coração. Aliás, várias e várias vezes na palavra de Deus é isso que Jesus faz. Ele faz perguntas já sabendo a resposta, apenas para ter uma desculpa para dialogar conosco. E aí eles falam, você é o único em Jerusalém que não sabe? Era festa de Páscoa, o mundo inteiro estava lá, judeus de todo o mundo, e foi a crucificação de Jesus, foi um grande evento. Mesmo para aqueles que não criam em Jesus como Messias, era impossível você não saber do que aconteceu. Alguém que era um mestre em Israel. E o melhor disso tudo não é apenas Jesus se aproximar como quem não sabe de nada, mas quando eles dizem, você não sabe das coisas que aconteceram, Jesus olha e fala, quais coisas? Me fala mais. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos no ministério pastoral é que os melhores conselheiros não são aqueles que falam bastante. São aqueles que escutam. Às vezes basta você chegar para alguém e falar, como é que você está? E acalmar o teu coração e esperar aquilo que aquela pessoa vai dizer. Porque em algum momento, se houver uma relação de confiança, ela vai dizer o que está acontecendo. Ela vai se abrir, por mais que ela não queira inicialmente. Ou às vezes ela está desesperada para falar. Ela só precisa que alguém pergunte, como é que você está? Como é que eu posso orar por você? Jesus ele pergunta, o que está acontecendo? Quais coisas? É de uma sutileza ímpar. Em outras palavras, quais as últimas notícias que vocês têm sobre Jesus de Nazaré? Porque veja, eles só têm a notícia da sexta. Jesus quer trazer a notícia do domingo. As últimas notícias que esses dois homens têm é que Jesus morreu na sexta. E Jesus, nós veremos, está ali para dizer, peraí, a notícia que você tem já é notícia velha. Isso é outra realidade sobre as nossas vidas, gente. Às vezes, Deus quer nos levar para o domingo e a gente não tira a mentalidade da sexta. Às vezes Deus tem notícias incríveis para nós, verdades maravilhosas para nós, mas a nossa mente está tão no passado, a nossa mente está tão presa naquilo que aconteceu, que nós não somos capazes de pular 2 dias, por assim dizer, tirar nossa cabeça da sexta, tirar nosso coração da sexta e saltar para o domingo da ressurreição. O que aconteceu? Quais as últimas notícias que você tem? O que aconteceu diante de vocês? E aí, eles dizem o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, e aí eles vão dizendo quem era Jesus para eles e qual a expectativa que eles tinham diante de Jesus, como eu disse, a expectativa da restauração da glória de Israel. Era uma expectativa daquilo que Jesus iria fazer por eles, nacionalmente falando. E aí no versículo 25 e 26 ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não sabiam que para haver ressurreição tem que ter morte? Todos nós amamos a ideia de ressurreição. Todos nós ansiamos pela ressurreição. Mas para haver ressurreição tem que ter morte. Todos nós amamos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E não há problema algum em desejar isso. Mas para ver grandes vitórias, devem existir grandes batalhas. É o simples, é o lógico, é o óbvio. E Jesus está dizendo, será que vocês não entendem tudo o que deveria acontecer? Será que vocês não entendem que o Cristo deveria sofrer essas coisas? Uma outra versão bíblica diz, vocês são embotados de percepção e vocês são atrasados em seus pensamentos. Em outras palavras, vocês não encontraram um equilíbrio entre as emoções de vocês e a história. Uma coisa é o que aconteceu e outra coisa é como você se sente diante do que aconteceu.
Vocês não percebem como a história da redenção caminha. E aí Jesus faz algo incrível. Ele vai mostrar como a história da humanidade aponta não apenas para a morte de Cristo, mas para a ressurreição de Cristo. E meus irmãos, uma outra coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Jesus, eu espero que você também esteja, é que nós precisamos olhar para a nossa história a partir das lentes da graça. De repente você olha para o seu passado e você percebe algumas dores, alguns traumas, algumas adversidades, algumas perdas. E você olha para aquilo e humanamente você não tem explicação. E eu não estou dizendo que nós precisamos ter explicação para tudo. Se nós tivéssemos explicação para tudo, nós não viveríamos com base na fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, mas como a nossa vida muda e como o nosso coração é transformado quando nós enxergamos a nossa história, bons e maus momentos, através da lente da graça de Deus. Quando eu olho para trás e vejo momentos que eu nunca desejaria ter passado, talvez momentos muito mais leves do que alguns de vocês já passaram. Talvez as minhas dores, as minhas dificuldades não se comparam com algumas dores profundas que alguns de vocês aqui já passaram. Mas quando eu olho para a minha história, mesmo aquilo que eu não queria ter vivido, e mesmo quando anteriormente eu me perguntava por que Deus permitiu isso, e onde é que estava Deus isso, ou nisso? Quando eu olho através das lentes da graça, eu percebo que Ele sempre esteve lá. E é a razão pela qual eu estou aqui. É a razão pela qual você está aqui. Porque as suas dificuldades, embora não tenham sido geradas por Deus, foram usadas por Deus para te fortalecer. As suas lutas e as suas adversidades, e todas as dores, embora não geradas por Deus, foram utilizadas para construir o homem e a mulher que você é hoje. Alguém que não conhece Jesus apenas conceitualmente, mas alguém que vive com Ele a partir do processo de dores e perdas e o reconhece mesmo em meio à adversidade. Eu já contei isso aqui, eu não compartilho tanto isso, mas aos 5 anos de idade eu descobri que meu pai não era meu pai biológico. É a figura paterna que eu tenho até hoje. E aí eu cresci ouvindo que o meu verdadeiro pai me abandonou com 1 ano de idade. Conheço histórias de vocês que não conheceram seus pais, não conheceram suas mães. E por um bom tempo na minha história eu olhei e me perguntei, não questionando Deus, mas eu me perguntei, Deus, por quê? Ainda mais quando eu me tornei pai, eu falei, por que um pai abandonaria um filho? Não faz nenhum sentido. É o maior amor que existe. E de certa forma isso vai gerando em nós uma espécie de um sentimento de rejeição. De modo que em algum momento da minha história eu tinha achado que eu estava resolvido quanto a isso, até que eu conheci a Aline e ela queria tocar nesse assunto, e eu falava, não, está resolvido, não precisa falar sobre isso. Que era a prova que não estava resolvido coisa alguma. E aí, através da nossa caminhada conjugal, ela foi instrumento de Deus na minha vida para lidar com algumas questões que eu não queria lidar, até que um dia ela olha para mim e fala, Diego, ao invés de pensar o quão duro isso é, e as dores que isso gerou, veja como Deus é bom contigo. Por exemplo, eu fui criado pelos meus avós até meus 5 anos de idade. Meu avô é meu herói. Embora eu tenha meu pai, que conheceu minha mãe com 2 anos de idade, não meu pai biológico, meu pai que eu chamo de pai até hoje, para você não ficar confuso. Meu pai biológico eu nunca conheci. Então ele entrou na nossa história. Minha mãe era budista quando conheceu meu pai. Meu pai era cristão, meio desviado assim. E meio para lá, mais do que para lá do que para cá, mas ele falou de Cristo para minha mãe se converteu. Eu fui criado nos caminhos do Senhor. Por um pai que ama Jesus, por uma mãe que ama Jesus. Eu tive meu avô que é meu herói. Eu tive minha avó que é uma pessoa espetacular. E a Aline me falou, ao invés de você olhar as dificuldades, perceba como Deus sempre cuidou de você.
E como Deus sempre colocou pessoas incríveis na sua vida. Meus irmãos, se a gente olhar para a nossa história, pelas lentes da graça, mesmo nossos momentos de maiores dores, nós veremos que Deus estava ali. E que Deus estava cuidando de nós. E que Deus estava nos carregando no colo. Algumas dessas experiências nunca gostaríamos de ter tido. Mas ainda assim, elas formam tudo o que nós somos hoje. E com o olhar gracioso de Deus, nós podemos enxergar não uma história de dores e adversidades, mas uma história de redenção. Porque eu nem sabia, você nem sabia, mas Deus estava lá. E isso é tão importante porque, às vezes, quando nós estamos com essa visão embotada, com essa percepção equivocada, Deus pode estar diante dos nossos olhos e a gente não enxerga o que está acontecendo no texto. Jesus está diante deles e eles não são capazes de enxergar. Sabe por quê? Porque os olhos deles estão fixos muito em seus próprios problemas. E quando nós só temos olhos para nós mesmos, nós não conseguimos enxergar Cristo, mesmo que Ele esteja diante de nós. Cristo está ali. Quando a nossa mente está fixada na nossa própria história, nem que Deus apareça diante dos nossos olhos a gente consegue enxergar. Mas é por isso que Jesus chega e fala: quais são as últimas notícias? Começando por Moisés, versículo 27. E todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Uma das partes mais favoritas, uma das minhas partes favoritas da Bíblia, certamente. Porque aqui o que acontece é o seguinte: é um estudo bíblico do Antigo Testamento inteiro dado por Jesus. Imagina isso. É literalmente isso que ele está fazendo. Começando por Moisés, a lei, a ideia é o Pentateuco, passando por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Acontece algo extraordinário aqui. O próprio Cristo dá um estudo panorâmico de toda a Bíblia e fala que a Bíblia inteira aponta para ele. Porque o problema era uma visão messiânica deturpada, era uma expectativa equivocada sobre quem Deus é e sobre o seu Messias. Então o que Jesus faz? Ele propõe a solução, um realinhamento fundamentado na palavra de Deus. Esqueçam suas expectativas, esqueçam suas projeções, deixa eu te dizer a vontade de Deus para a sua vida e para a história. E Jesus começa a explicar todas as coisas desde o princípio. Tenta imaginar isso. É Jesus olhando para esses dois homens e falando o seguinte: lembra do relato de Gênesis? Gênesis 3? A queda humana, o pecado do ser humano, e quando ali Deus está gerando ou ditando as consequências do pecado, ele diz o seguinte: mulher, de você virá um descendente, virá uma semente, e esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus olha e fala: era eu. E quando fala, por exemplo, de Moisés, lembra de Moisés, o libertador do povo de Israel? Aquele que tirou o povo da escravidão e levou eles com a esperança de uma terra prometida. Então, era um símbolo de quem eu sou. Lembra de Abraão, que recebeu a promessa que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas? Então, quando Deus falava isso, Abraão falava de mim. Lembra do episódio também de Abraão, que ele quase sacrifica Isaque, mas no último momento Deus provê um carneiro e um outro então é sacrificado para que esse filho de Abraão permaneça vivo? Então, esse carneiro, esse cordeiro era uma representação de quem eu sou. Lembra de José, que salvou o seu povo de modo milagroso, sendo governante, cheio de autoridade? Era eu. Lembra de todos os sacrifícios em Levítico? Lembra daquela ideia do bode expiatório, onde você, ofertante, colocava a mão na cabeça de um bode, confessava simbolicamente seus pecados, e agora esse bode haveria de morrer, porque os seus pecados foram transferidos para ele? Então era eu. Lembra de todos os juízes que foram gerados na nação de Israel, onde eles surgiram para tirar o povo da escravidão, tirar o povo de uma situação terrível, vencer os inimigos e levá-los à vitória? Então era eu. Lembra de Isaías 53? Lembra dos profetas? Quando Isaías falava sobre um homem de dores, quando Isaías falava sobre um servo sofredor. Lembra de Isaías 9, quando falava de uma criança que haveria de nascer e o governo estaria sobre seus ombros? Era eu. Eu quero ouvir esse estudo bíblico quando eu chegar no céu. Fala: Jesus, dá para você repetir o que você falou para aqueles caras? Porque eu só imaginei, mas dá para você me dizer? É como em João 5,39, Jesus olha
para os fariseus, líderes religiosos, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus está dizendo: a palavra inteira fala de mim, vocês precisam entender isso. Não é sobre vocês, é sobre mim. E quando vocês entenderem que é sobre mim, a sua história será transformada, a sua vida será realinhada, o seu pensamento será recondicionado. Alguém já disse que a Bíblia é um livro fascinante. Uma vez que você abre a Bíblia, ela não para mais de se abrir para você. E quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você descobre, porque ela é a palavra infinita de um Deus eterno. Não há como esgotá-la. É por isso que a palavra de Deus se renova a cada dia. Em que? No seu significado literal, não, mas nas suas aplicações do nosso coração. E a gente já vai falar sobre quão é importante nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Olha comigo versículos 28 a 31. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Então Jesus conta essa história e finge que vai embora. Mas eles insistem para que Jesus fique com eles. Fique conosco, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu acho fascinante o que acontece aqui. Porque Jesus conta toda a história do Antigo Testamento, e não tem como ser mais maravilhoso do que isso, do que uma pregação do Antigo Testamento inteiro com o próprio Cristo. Mas é interessante que não foi ali que seus olhos ficaram abertos, ou foram abertos. Em um momento singelo, ao redor da mesa, ao partir do pão. É ali que tudo faz sentido. Primeiro, eles não se lembravam do que Deus havia dito. Então Jesus traz a ele o quê? As Escrituras. Vocês precisam saber o que Deus fala. Vocês precisam saber qual é a verdade sobre quem Deus é e sobre seus planos. Mas após a meditação na palavra, talvez eles tenham se lembrado não apenas do que o Senhor havia dito, mas eles se lembraram do que o Senhor havia feito. Porque certamente eles já tinham visto esse homem partir o pão e partilhar e entregar aos seus amigos. Jesus toma o pão, dá graças, parte e entrega. Jesus não come. Jesus não está pensando em si. Jesus está pensando em partilhar. Jesus é grato não porque tem o pão para si. Jesus é grato porque tem o privilégio de distribuir o pão para outros. E aí eles olham isso e eles pensam: a gente já viu essa cena. Ninguém ora como ele ora. Ninguém parte o pão como ele parte. Ninguém entrega o pão com o sorriso que ele entrega. É Jesus. Seus olhos foram abertos. Uma grande ilustração, gente, da importância das disciplinas espirituais na nossa vida, porque nesse texto nós vemos palavra de Deus, nós vemos comunhão, nós vemos oração e nós vemos partir do pão. Exatamente os fundamentos da igreja primitiva, Atos 2:42. Exatamente aquilo que seria a prática dos primeiros cristãos. E por que isso é importante? Porque em meio à tristeza, o desânimo e até mesmo, quem sabe, a mornidão espiritual, a palavra de Deus, a intimidade com Ele através da oração, amizades espirituais e entrega, tudo isso tem a capacidade de reacender a nossa paixão por Ele, a fim de, como nós veremos, nos permitir cumprirmos a missão. Somente com uma percepção nítida de quem Deus é, do que Ele diz, do que Ele faz, aí sim nós podemos ter nossa paixão renovada. Isso é tão importante porque em tempos, como eu disse no início, de uma espiritualidade à la carte, de uma tentativa de vivência do Evangelho a partir do individualismo, nós precisamos insistir na comunidade. Nós precisamos insistir em ser família. Nós precisamos insistir em estar juntos. Pelo nosso bem, pelo bem do outro, pelo bem do corpo, pelo bem da cidade, porque não é possível viver o Evangelho individualmente.
Claro, hoje nós temos ferramentas incríveis. A nossa igreja mesmo, nós gravamos todos os cultos. Esse culto, entre amanhã e terça-feira, já vai estar no YouTube, já vai estar no Spotify. Quem quer assistir, assiste. Quem quer ouvir, ouça. E graças a Deus que vocês estão aqui, mas eu quero me direcionar também à turma que vai assistir pela internet. Maravilhoso que há esse recurso. Mas nós não podemos ficar apenas nisso. Porque nada substitui olho no olho. Nada substitui toque. Nada substitui sentar ao redor da mesa e partir o pão juntos. E eu disse que eu falaria sobre isso. Essa semana nós tivemos 2 grandes perdas na nossa comunidade. Sexta-feira à noite, estávamos reunidos, alguns líderes da igreja, e um irmão muito querido nosso estava naquela reunião, a gente estava conversando, do nada, ele olha para a gente e fala, vocês me dão licença um minuto? Nós falamos, claro, tá tudo bem. Ele falou, eu acabei de receber a notícia que meu avô faleceu. Falei, meu Deus. Oramos com ele, despedimos ele. Isso na sexta-noite. E aí um outro irmão muito querido, na verdade um casal, que deveria estar nessa reunião também, nunca faltam, então eu confesso que eu estava ali, eu achei estranho, porque eles não apenas não se fizeram presentes, mas não justificaram a ausência. Eu falei, ué. E aí, na madrugada de sexta para sábado, eu descubro que o pai desse irmão muito querido faleceu. O pai do Fabiano, que muitos de vocês conhecem, marido da Arielle. E o velório aconteceu ontem o dia inteiro, o sepultamento aconteceu hoje pela manhã, porque muitos parentes de fora tinha que dar tempo de chegar, então não foi um velório e um sepultamento breve. E aí, algumas cenas que parecem tão singelas e tão pequenas têm o poder de nos marcar profundamente e de ilustrar a importância disso aqui, estarmos juntos. Fabiano e Arielle lideram um dos nossos pequenos grupos da nossa igreja. E ontem, enquanto eu estava lá, em um desses momentos, um casal de irmãos também muito querido, que está aqui, chegou para ele e falou, cara, vamos ali fora um pouquinho. Aliás, foi fantástico como a nossa igreja abraçou essa família e graças a Deus, eu gostaria de elogiá-los por isso. Porque não é só culto, gente, é vida. É vida, é estar junto. E aí, esse irmão chegou para o Fabiano e falou, vamos ali fora. Fabiano perdeu completamente a voz, não tinha condições emocionais de falar, literalmente ficou afônico. A gente queria conversar com ele e não conseguia se expressar. E aí, esse irmão falou, você quer falar alguma coisa? Ele só chorava. Até que ele disse, diante da perda do seu pai, ele disse uma palavra, uma frase que a gente conseguiu discernir. Ele disse assim, o que eu vou fazer agora sem meu pai? Em meio às lágrimas, ele diz, o que é que eu vou fazer sem meu pai? Esse irmão olha para ele, eu estou na frente deles, eu estou vendo tudo, estou escutando tudo, estou participando da conversa. Esse irmão olha para ele e fala, como assim? Você não sabia que Deus colocou a gente na sua vida exatamente para momentos como esse? Como assim, o que você vai fazer? Eu sei que dói. Esse irmão disse, eu já perdi minha mãe também, eu sei o que é essa dor. Mas a gente está aqui. Deus colocou você nas nossas vidas. E Deus colocou as nossas vidas na sua. A gente está aqui. Vocês estão entendendo a profundidade? Vocês estão entendendo que a vida cristã é isso? É sorrirmos juntos e é chorarmos juntos, é assentarmos ao redor da mesa para que nossas paixões sejam reacendidas, para que nosso coração seja renovado em Jesus Cristo, para que quando um de nós estiver num momento de profunda dificuldade, outro de nós venha e fala, não desista, Jesus continua te amando. Não desista, a dor é grande, mas Deus continua no trono. Não desista, nós estamos aqui. E no meio da mais profunda dor, o nosso coração é reanimado. Portanto, em momentos, como eu disse, de profundo individualismo, nós precisamos insistir por viver em comunidade. E olha o versículo 32 comigo, já chegando ao final. Jesus some, eles perguntam um ao outro, amo esse versículo também. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Gente, o coração de um discípulo de Jesus Cristo, ao ouvir a palavra de Deus com paixão e com verdade, se aquece. Talvez alguns de vocês estejam sentindo isso nesse momento, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que a palavra é. É o coração aquecido, é a paixão renovada, é saber que nós temos esperança. É sair daqui tendo a consciência não de que nossos problemas acabaram, mas porque Cristo venceu o mundo, a gente também pode vencer. E isso não é mero triunfalismo em nome de Jesus Cristo. Isso é consciência de que nós somos sim mais do que vencedores em Jesus Cristo. Ele venceu a morte. O que mais nós temeremos? Se ele venceu o último dos nossos inimigos, o que mais pode nos afrontar? O que mais pode nos tomar de assalto? Se até mesmo a morte, que é aquilo que o ser humano mais teme, nem isso pode mais mexer conosco, porque o nosso Senhor venceu. E nós estamos nele. E ele está em nós. É por isso que quando discípulos de Jesus ouvem a palavra, eles dizem uns aos outros, nosso coração se aquece, nossa paixão é renovada, nossa esperança é reacendida. E a consequência disso, para nós encerrarmos, veja comigo versículos 33 a 35, quais as consequências de uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Primeiro, mudança de postura. Esses discípulos que estavam sentados se levantam. Mudança de postura. Eles se levantam. Eles estão prontos para encarar a vida de novo. Eles estão prontos para enfrentar a adversidade. Por quê? Porque se Cristo ressuscitou, nada mais importa. Não há mais o que temer. Não há mais nada que de fato nos cause medo. Segundo, uma mudança de rumo. Porque o texto diz que eles voltam para Jerusalém. Eles estão indo para Emaús, mas diante da notícia de ressurreição, eles voltam para Jerusalém, muda o rumo. 11 quilômetros de caminhada, meus irmãos, não é pouca coisa. Quem é mais atleta aí pode achar que é. Para mim, não é pouca coisa. É uma caminhadinha boa. 11 quilômetros. Eles voltam para Jerusalém. Não apenas voltam para Jerusalém. O versículo 33 diz que eles o fazem imediatamente. Então, mudança de postura, mudança de rumo e mudança de prioridade. Eles pararam de pensar em si, nos seus próprios problemas. Imediatamente eles voltam para Jerusalém. Para quê? Para contar para todo mundo que Jesus Cristo ressuscitou. Senso de urgência. Quando um discípulo de Jesus tem sua paixão renovada pelo próprio Cristo, ele já não vive mais para si. Ele levanta, ele muda de rumo e ele tem senso de urgência, porque ele sabe que outras pessoas estão entristecidas e precisam receber a melhor notícia do universo. Cristo é vivo. Ele reina. E por fim, uma mudança de mensagem. O texto começa com Jesus perguntando: o que aconteceu? Eles respondem: Jesus morreu. Agora, se alguém perguntasse o que aconteceu, eles diriam: Jesus vive. Jesus vive. Quando nós temos nossa paixão reacendida, nós mudamos nossa postura, nossa maneira de enfrentar a vida. Nós mudamos nosso rumo, nossos caminhos se convertem. Nós mudamos a nossa prioridade. A vontade de Deus é aquilo que importa. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente, antes de tudo. Mateus 6,33. E a mudança de mensagem. Não é mais contar ao mundo as nossas mazelas. É contar ao mundo que o nosso Redentor vive. E por isso, todo aquele que crê nele não precisa apenas sobreviver, mas pode ter vida e vida abundante, vida plena, vida de verdade. Vida com Cristo. Michael Gorin diria que missão não é acerca de fazer coisas espetaculares, e sim, viver a vida do reino no meio do mundo. Missão é obra do Espírito testemunhando de Cristo através de palavras, ações e vidas fiéis do seu povo. Essa é a missão de Deus para nós. Que possamos ser fiéis a ela.